Irmãos, quem quer ser abençoado, diga amém. Quem quer ser abençoado, diga amém. Pois é. Só querer não resolve. Isaías 1,19. Existe uma promessa no 18 que diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como uma escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olhe para cá só um instante. O versículo 18 está dizendo assim, olha, ainda que você tenha aprontado, ainda que você tenha colocado o teu pé na jaca, ainda que você tenha aprontado feio, Deus vai dar um jeito em você, como deu um jeito em mim. Deus vai dar um jeito em você. Ainda que o teu pecado tenha sido vermelho, ele vai ficar branco. Deus vai te purificar, Deus vai te lavar. É isso que o 18 diz. E o 19 diz, se puder colocar aí no telão, o 19, Isaías 1,19, fala de ter o melhor da terra. E a condição de ter o melhor da terra, o melhor da terra não é no céu, o melhor da terra é na terra. E aqui diz o seguinte, Isaías 1,19, se quiserdes e obedecerdes, pena, essa tradução está errada, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O versículo 20 diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, tua palavra foi lida, eu quero te pedir graça, sabedoria, força. Pai, esse povo não saiu de casa para me ver nem para me ouvir. Esse povo saiu de casa para te ouvir, Senhor. Esse povo saiu de casa para ouvir tua voz através da minha vida, através da vida de quem estiver pregando aqui. A voz é tua, não é minha. O poder é teu, não é meu. Essa igreja é tua. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados e que me faça um instrumento teu nessa noite. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías 1,19, na tradução que existe, que acho que praticamente de todos, diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu nunca me esqueço desse texto, porque esse texto é um texto que diz o seguinte, você quer ser abençoado, você quer o melhor da terra? Quero. Então você tem que querer. Ah, tá bom. Mas você tem que ouvir. Tem gente que quer, mas não ouve. Tem gente que ouve, mas não quer. Então nós temos que querer e nós temos que ouvir. Eu estava meditando sobre a palavra e perguntando para Deus o que eu vinha pregar aqui hoje. E eu estava conversando com Deus sobre as palavras que o Senhor tem dado nesse lugar. Eu não sei se você tem recebido os áudios. Quem tem recebido os áudios no WhatsApp? Se você não tem recebido, quem não tem recebido os áudios no seu WhatsApp, levante a mão. Se você não tem recebido e quer receber, por favor, não saia daqui sem dar o seu telefone, que nós vamos mandar para você os áudios de todos os cultos. Os cultos são gravados e nós mandamos para você os áudios. Nós mandamos, montamos, equalizamos e mandamos para você. E eu estava conversando com Deus sobre aquilo que é o privilégio de ouvir a voz de Deus. Eu estava conversando com Deus o quanto que alegra a gente se deparar com pessoas que ouvem e escutam a voz de Deus. E eu fui até pesquisar sobre isso, sobre a diferença de ouvir e de escutar. E eu descobri que ouvir e escutar tem diferença. Ainda que pelo português praticamente é sinônimo. Mas quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é um dos sentidos. Todo mundo está ouvindo. No domingo, a palavra, todo mundo ouviu. Mas teve gente que não escutou. O escutar é o entender. O escutar é o meditar. O escutar é o compreender. O escutar é receber. O escutar é permitir que a palavra mude você. Então tem gente que ouve, todo mundo ouve. Só não ouve quem é surdo. E hoje essa palavra, todo mundo vai ouvir.
mas escutar não serão todos, ou serão poucos. E muitos na igreja vêm e ouvem, mas não escutam a palavra. E a palavra, a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir. Aquele que ouve a palavra do Senhor, e a Bíblia está repleta disso, aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, coloca a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia, e vem o vento e bate e leva embora. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A fé vem pelo ouvir. E a Bíblia está repleta disso. E eu quero compartilhar com você uma das coisas que mais nos alegram. É quando você se depara com uma pessoa que ouviu e escutou a palavra. Nós, pastores, nós conhecemos o problema da maioria das pessoas da igreja. E nós, normalmente, perguntamos, e aí, como é que está aquele problema lá? Como é que está aquela situação? E você quer ver uma coisa que alegra o nosso coração? É quando a pessoa fala assim, aquele problema foi resolvido. Depois do culto de domingo, aquela palavra, eu escutei aquela palavra me mudou. Eu saí daqui uma outra pessoa. Deus me mudou com o culto de segunda-feira, de terça-feira, e não que eu que tenha pregado, pode ser qualquer outra pessoa. Ou até uma outra igreja que você foi. Eu estou falando que, como é gostoso você se deparar com uma pessoa que ouve a palavra e escuta a palavra. Uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu estava com um problema, mas eu fui em um culto, num dia, eu escutei uma palavra, aquela palavra me curou. E de lá para cá, minha vida é outra. Um exemplo, tá? Escuta, você tinha, e aquele medo seu? Você ainda tem aquele medo? Eu tinha. Não tenho mais. Fui curado. Por quê? Porque um dia eu entrei na casa do Senhor e eu ouvi uma palavra. E aquela palavra me mudou. Escuta, você tem aquele problema que você tinha, aquela enfermidade tinha. Mas um dia eu recebi uma oração e eu acreditei tanto naquela oração que eu fui curado. Você acredita nisso? Irmãos, nós cobramos a parte de Deus e esquecemos a nossa parte, que é crer, que é ouvir, que é escutar, que é tomar posse, que é mudar de rumo, que é querer e ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Deus não pode querer por nós. Deus não pode ouvir por nós. E se aquele que não quer e aquele que não ouve, não vive o melhor da terra. Aquele que quer, mas não ouve, não vive o melhor da terra. Aquele que ouve, mas não quer, também não vive o melhor da terra. O melhor da terra é na terra. Diga assim, o melhor da terra não é no céu, é na terra. Diga, Deus tem isso para mim. Diga, para ter o melhor da terra, na terra, eu preciso querer e ouvir. Diga, os dois juntos me fazem viver isso. Um sem o outro não resolve. Então, irmãos, esse culto é justamente isso. Porque Paulo, Filipenses 4:9, põe aí no telão fazendo um favor, para a gente ganhar tempo. Filipenses 4:9. Olha só. O que também aprendestes, 1, recebestes, 2, ouvistes, 3, e vistes, 4, em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu meditei muito nesse versículo hoje, porque Paulo, ele fala 4 coisas para as pessoas de Filipenses. Olha, o Deus de paz será convosco. Eu quero que vocês andem segundo aquilo que vocês aprenderam comigo, receberam de mim, me ouviram e viram eu fazer. Ou seja, Paulo procurou ser o quê? Ser um exemplo para o povo de Filipenses. E nós precisamos aprender isso. Às vezes o mau exemplo tem tirado o nosso sono. O mau exemplo tem nos arrastado para o mau caminho.
E às vezes você tenha se emaranhado numa religiosidade tamanha e que hoje é apenas mais um culto que você vem. É mais um, você já veio em tantos. E que quando você sair daqui, você vai falar assim, e aí, como é que foi o culto? Foi legal, foi bom. Ah, foi demais. E amanhã, foi ao culto? Fui, lá no seu serviço. O que foi? O que pregou? Olha, que eu tenho que ouvir. Sério. Ouvi quem? Ouvi Deus. Só isso? Só. Ai, só isso? Que igreja que você vai, que eu nunca mais vou pisar lá? O Senhor está aqui para te dizer que o Senhor está gritando coisas que a gente não está ouvindo. E que o Senhor está gritando coisas e que os nossos ouvidos estão tampados. E que nós estamos pedindo coisas para Deus que Ele já nos deu. Nós estamos querendo ouvir uma palavra que o Senhor já está nos falando. Só que nós criamos um método nosso, um jeito nosso de ouvir Deus, que muitas vezes não é o que Deus quer falar, e não é do jeito que você quer ouvir. Então nós não podemos mudar Deus, é Deus que muda a gente, está claro isso? Diga, eu não posso mudar Deus, é Deus que me muda. Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, se eu não posso mudar Deus, deixa Deus te mudar. Se eu não posso mudar Deus, eu tenho que imitar Deus. E Paulo fala para os filipenses essas 4 coisas. Olha, para o Deus de paz ser convosco, o que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, ouvistes de mim e viram eu fazer, façam isso. Ou seja, eu sou exemplo para vocês. Irmãos, a pergunta que eu estou me fazendo agora e hoje, eu estou sendo exemplo para quem? Eu posso falar isso para quem? Quem pode? Que eu posso falar para quem? E você faça isso para você. Quem pode seguir o que você aprendeu? Seguir o que aprendeu de você, seguir o que recebeu de você, seguir o que ouviu de você e seguir o que viu você fazer. Se essa pessoa fizer isso, essa pessoa está indo para um bom caminho ou está indo para um mau caminho? Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Existe uma chave, porque tudo começa no ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é interessante que o Senhor fala. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos. E todos nós estamos ouvindo. Só que talvez muitos aqui não estejam escutando. O escutar vai além. Quer uma dica? Ouvir, 5 letras. Escutar. 7 letras. Escutar é maior que ouvir. Então ouvir tem 5, escutar tem 7. Você nunca mais vai escutar, vai entender isso. Ouvir, escutar. Escutar é maior, é prestar atenção, é ver o significado, é ver o que Deus quer da tua vida, é ver o significado do que você está ouvindo. Quem entendeu? Diga, eu preciso escutar tudo que eu estou ouvindo. Loucura isso. Diga, eu preciso escutar tudo que eu estou ouvindo. É isso que Deus mandou trazer para você isso aqui hoje. Nós precisamos escutar tudo que você está ouvindo. E aí as coisas vão mudar. Aí, vamos supor, e aí, irmão, você tá na guerra? Estou na guerra. Mas e aí, como é que você está? Está tudo bem, graças a Deus, estou lutando. Estou me revestindo da armadura de Deus, porque eu aprendi há 2 domingos atrás que eu tenho que me revestir da armadura de Deus. E aí, como é que você está? Está tudo bem. Eu restaurei a minha identidade, porque o meu polegar foi restaurado. E a Dona Ibezeque não tem poder sobre a minha vida. O culto de domingo passado. Mas, e aí? E as armas espirituais? O quê? Eu faço parte do reino de Deus. Meu reino não é daqui, meu reino é celeste. Eu aprendi isso há 3 domingos atrás. E aí, o teu histórico é andar debaixo das palavras que o Senhor tem colocado sobre a tua vida.
Assim como um professor vai doutrinando, vai ensinando e você vai crescendo numa aula, assim Deus vai nos dando palavras e nós vamos ouvindo essa palavra. E essa palavra vai gerando fé na gente. Ouvir a palavra, meditar na palavra. Você sabia que a Bíblia não diz para você ler a Bíblia? Me mostra um versículo que diz que você tem que ler a Bíblia. A Bíblia diz que você tem que meditar na Bíblia. Mas por quê? Porque eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 10 vezes e não mudou nada. Eu conheço pessoas que meditaram em um capítulo da Bíblia e tiveram a sua vida transformada. Medita na palavra de dia e de noite. Ah, mas eu não posso ler a Bíblia? Leia 1000 vezes se quiser. Mas o pouco que você lê, ou muito que você lê meditando. O que essa palavra está falando comigo? Ouça o Senhor e escute o que Ele tem para te dizer. Amém? Ouça o Senhor, essa palavra está mudando o seu entendimento. A partir de hoje eu quero profetizar que Deus vai te colocar o incômodo. Você vai entrar por essas portas ou em outra igreja, onde você for, e você vai falar assim, gente, eu estou sentado aqui, eu estou ouvindo ou estou escutando? Ai, só estou ouvindo, peraí, deixa eu prestar atenção. Quando tem uma outra pessoa pregando aqui, observe eu e a bispa. Se a gente não está com o nosso caderno anotando. Se tem qualquer outra pessoa pregando aqui, a pregação está toda anotada. Por quê? Porque nós fomos doutrinados a ouvir, a anotar, escutar e a meditar. E qualquer pregação de qualquer pessoa que eu participo, irmãos, eu absorvo cada gota daquela mensagem. Porque se não for para fazer isso, eu não saio nem de casa. É melhor ficar em casa deitado, melhor ficar em casa sem fazer nada, do que vir à igreja e perder meu tempo. Eu estou falando para crente maduro. Eu estou falando para pessoas que estão vindo à igreja sempre, estão apanhando. Pessoas que estão aí negligenciando a palavra de Deus. Nós, Tiago 1,19, coloque aí, olha só. Tiago 1,19. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja, diga comigo, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então você ouça bastante, cale a boca e não se ire. Na versão do Robert Carioca. Na versão do Robert Carioca diz, você seja pronto para ouvir, cale a boca e não se ire. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem gente que acha que quanto mais nervoso você ficar, mais Deus vai agir. Tem gente que acha que a gasolina de Deus é o seu nervosismo. Ah, eu vou virar a mesa aqui e Deus vai agir. Ah, eu vou rodar a baiana aqui e Deus vai agir. Ah, eu vou fazer isso e Deus vai agir. Deus só está lá do céu falando assim, filho desequilibrado, seus polegares dos pés. Filho desequilibrado. Agora olha o 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente... Eu vou traduzir. E sede escutadores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmãos, nós temos que ouvir mais, falar menos. Nós temos que ouvir e escutar. Será que é isso mesmo que você quis dizer? Irmãos, as pessoas quando falarem para você e você tiver dúvida, você pergunte, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu te ensinar essa técnica. A técnica da repetição. Deixa eu ver se eu entendi.
Você está me dizendo para fazer isso, 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 isso? Não. Ah, bom, então eu não entendi direito. É para fazer isso? Ah, tá, agora eu entendi. Quem só ouve, ouve ruído. Quem ouve e escuta, ele recebe a essência. E é na essência que tem a palavra, é na essência que tem o teu destino. É na essência que tem a revelação. É na essência que tem a revelação de Deus para a tua vida. Você pode dar uma glória a Deus aí? Diga, Deus me tirou de casa e me trouxe até aqui para eu entender que tudo que eu ouvi, eu também preciso escutar. Se você escutasse isso, ouvisse isso, no início, antes de entrar por aquela porta, você ia achar que era loucura. Mas depois da dica que eu te dei, de 5 letras e de 7 letras, você pegou que escutar é maior que ouvir. Escutar é mais profundo que ouvir. E a partir de hoje, você vai escutar tudo o que você ouvir. Agora, tem coisas que não merece escutar. Tem coisas que você só vai ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Agora, aquilo que você vai ouvir, meditar, você vai ouvir e vai escutar. E aquilo vai mudar a tua vida. Amém, irmãos? Tem muita informação passando na nossa mente. É muito telefonema, é muita mensagem de WhatsApp. É muita mensagem de Facebook. É muita televisão. É muita coisa, muita informação. Só que a gente está ouvindo muita coisa. Só que a gente está na superficialidade. É como se fosse uma piscina desse tamanho, com 20 centímetros de água. Não dá para tomar banho, só dá para molhar o pé. Só que antes a informação era um poço de 1,5 metro, só que tinha 30 metros para baixo. Essa é a diferença de hoje e de antes. E nós precisamos ser mais profundo nas coisas. Nós precisamos ser mais profundo nas tarefas do nosso dia a dia. A gente irmãos, a gente como é que eu vou falar? A gente está desistindo fácil das coisas. Eu não quero mais. Perdi a vontade. Não estou mais afim. Aquilo que você queria muito há 15 dias atrás, hoje já não quer mais. Nós precisamos parar um pouco e escutar a voz de Deus. Curva a tua cabeça. Salmo 116, versículo 1 e 2. Põe aí, por favor. Salmo 116, versículo 1 e 2. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. O Senhor ouviu a tua voz. E o Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor escuta você. O Senhor está escutando o teu clamor. 1 João 2,24 diz o seguinte. 1 João 2,24. Aleluia. Aleluia. Permanecei em vós o que ouviu desde o princípio. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esse é o outro versículo que me pegou hoje. Deixa esse na tela. Se permanecer em você o que você recebeu desde o início, o Pai e o Filho vai permanecer em você. Esse versículo está dizendo para a gente. Talvez você tenha saído de casa só para ouvir esse versículo. Se você puder olhar nesse telão, só para ler esse versículo. Se permanecer em você,
Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Eu quero que você pense, o que você ouviu quando você se converteu? Como era a chama do Evangelho quando você se converteu? Como que você amava a Cristo quando você se converteu? Como era a tua vida quando você trabalhava para Jesus, quando você fazia as coisas para Jesus? Quando você ouvia a voz do Senhor, como que era? Quando você ouvia a voz do Senhor, escutava a voz do Senhor, e que você saía com o coração ardendo, e de repente você está aqui hoje só em mais um culto, só em mais uma reunião. Você só veio aqui, de repente bateu o cartão. Pequei, eu vou lá bater meu cartão. Pedir perdão pelos meus pecados. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para clamar a Deus que convença você, pelo seu Espírito, que aquilo que você recebeu no início precisa permanecer. Eu vou repetir. Que aquilo que você recebeu no início, aquela chama, aquele brilho, aquele amor, precisa permanecer. Caleb, ele desejou Hebrom por 45 anos. Por 45 anos ele desejou. E a Bíblia diz que tal era a força de Caleb naquele dia, qual era a força dele naquele primeiro dia, qual era a força dele depois de 40 anos. O reino está precisando de Calebes. Homens que têm um coração que não muda, desejando Hebrom. Eu tenho certeza que muitos chegaram para Caleb e falaram assim: Hebrom é muito alto. Lá tem os filhos de Anak, 6 dedos nos pés, 6 dedos nas mãos. Eles são grandes, fortes e estão no lugar alto. Quando você chegar lá para lutar com eles, você já está com 2 palmos de língua para fora. Ninguém vence os caras. E quem chegar perto dele já chega cansado. E Caleb falava assim: mas Deus me deu aquele lugar. Irmãos, olhe para cá, já vamos encerrar. Qual é a coisa difícil que Deus te deu, que você já desistiu? Não para de olhar para mim. Eu estou aqui da parte de Deus, olhando nos teus olhos, fazendo essa pergunta. Qual foi a coisa difícil que Deus te prometeu e você já desistiu? Qual é o teu Hebrom? Por quê? Porque talvez você tenha ouvido e escutado a voz do diabo para você desistir. Mas esse ouvido e escutado a voz do diabo vai cair por terra hoje. Deus está mandando você retomar os teus sonhos, retomar os seus Hebrons, retomar os seus impossíveis, retomar aquilo que você já desistiu. Parar de culpar os outros e retomar a tua vida. A Bíblia diz que Davi tomou as rédeas da metrópole. Acho que é 1 Samuel 8, eu não me lembro. Versículo 1. E Davi tomou as rédeas da metrópole. Deus nos trouxe aqui para a gente tomar as rédeas da nossa vida. Tomar as rédeas, o controle da nossa vida. E a partir de hoje, você vai ouvir e vai escutar as coisas que Deus está falando conosco. Coloque-se em pé. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia. Aquilo que recebestes no início, permanecer em vós, para que o Filho e o Pai estejam em vós. Aquilo que você recebeu no início, você não pode perder. Aquilo que você recebeu no início é o segredo de tudo. Aquela chama que você recebeu no início é o segredo de tudo. Não dá para você pecar agora no meio do caminho, não dá. Não dá agora no meio do caminho para você voltar atrás.
Não dá, depois de muitos anos, você retroceder, não dá. Agora é tempo de avanço. Em nome de Jesus, é ano de crescimento. É ano de crescimento. E o crescimento está liberado sobre a igreja. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Henrique, vem cá orar. Márcia, vem cá orar. Aleluia. Quem mais, Deus? O Senhor quer que ore? Oh, aleluia. 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 Ora, irmão. Ora. Aleluia. Aleluia. Santo Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, que possamos tomar posse dessa palavra, Senhor, que não possamos sair vazio desse lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser transformados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, a Tua palavra, Senhor, foi falada nesse altar, Senhor, que possamos ser transformados, Senhor, não possamos sair da porta para fora, Senhor, da mesma coisa que entramos, Senhor, isso não aceitamos, ó Pai, que possamos meditar na Tua palavra, que possamos sair transformados, ó Deus, em nome de Jesus. Glória, glória a Deus, glorifica ao Senhor. Chame a presença do Senhor, chame a existência do Senhor, para o Senhor poder te abençoar, para o Senhor poder te curar. Se você está com alguma coisa, o Senhor vai te curar, vai te tocar nessa noite. Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus, em nome de Jesus, Senhor. Palavra linda, maravilhosa, Senhor, do seu altar, ó Deus, para os nossos corações, Senhor, que possamos ser edificados com essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu glorifico o Teu nome e te exalto, ó Deus, porque o Senhor reina, só a Tua presença está nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu glorifico e te exalto, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, ainda na Tua presença, Senhor Deus, colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do Teu altar. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, colocar dentro de nós o Teu primeiro amor, Senhor Deus, que volta dentro de nós o primeiro amor. Pai, quando aquelas vezes, muitas das vezes saíamos, falávamos do Teu amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar, Senhor Deus, que essa palavra não fique somente em nós, mas que fique, Senhor Deus, que nós possamos passar, Senhor Deus, aquilo que aprendemos, aquilo que escutamos aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós não possamos só ouvir simplesmente, mas queremos escutar, Senhor Deus, e colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que temos aprendido, Senhor Deus, não somente nessa palavra, mas em todas aquelas palavras, Senhor Deus, que o Senhor tem falado nesse altar. Pai, em nome de Jesus, que possamos edificar outras vidas, outras pessoas, Senhor Deus, aonde quer que nós possamos ir, Senhor, que o Senhor possa nos usar como canal, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas nos olhem, Senhor Deus, como um canal do Teu fluir, Senhor, que as pessoas nos olhem, Senhor Deus, e vejam, Senhor Deus, Cristo em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor Deus, não porque merecemos, Pai, mas usa-nos, Senhor Deus, porque somos, Senhor Deus, precisamos da Tua infinita bondade, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos use, Senhor Deus, para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser instrumentos, Senhor Deus, Deus, aonde quer que formos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essas palavras, Senhor Deus, venham ficar guardadas, Senhor, em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Oh Deus amado, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero Te dar graças por esta noite, meu Pai amado, por este momento que o Senhor nos trouxe até aqui, meu Pai, para ouvirmos, para escutarmos a Tua palavra, Deus. Pai, Te dou graça por cada vida aqui, Senhor, por cada família aqui representada, meu Deus. Pai, que na noite deste dia ouvimos do Senhor, meu Deus, a palavra que o Senhor trouxe Teu escolhido aqui para nos passar a Tua palavra, Senhor.
Senhor, que essa palavra venha estar no nosso coração, meu Pai. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Pai. Que não seja só não pecar, Senhor Deus, mas nós vivermos a tua palavra, nós meditarmos na tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos o que o Senhor quer, Pai amado, conosco. Para que o Senhor nos chamou, meu Deus, Pai? Senhor, que não venhamos deixar no meio do caminho aquilo que foi promessa do Senhor na nossa vida, meu Pai. Aquilo, meu Pai amado, que o Senhor nos chamou e nos enviou. Vai, filho, para fazer isso aqui desse jeito. Senhor, que venhamos a entender, Senhor, meditar na tua palavra, Senhor. Ouvirmos, Senhor, a voz do Senhor, meu Deus. Nos dê discernimento para ouvir e discernir a tua voz, Senhor Deus. Nos dê ousadia, Senhor Deus, para cumprir, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos manda, Pai. Mesmo que aos olhos humanos a gente venha achar que é uma coisa absurda, uma coisa impossível. Mas se o Senhor mandou, Senhor, que nós venhamos a fazer debaixo da orientação do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, trabalha, Senhor, no nosso interior, na noite deste dia, meu Pai. Ó Senhor Deus, que as dúvidas venham a ser dissipadas, venham a cair por terra, que aprendamos, Senhor Deus, a consultar o Senhor, meu Pai, a meditarmos sim na Tua palavra, Senhor Deus, Pai amado, entendermos a Tua palavra, Deus, e vivermos a Tua palavra, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que venhamos a ser testemunha do Senhor, como o Senhor quer que venhamos a ser, meu Pai amado, onde nós vivemos, onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, Senhor Deus, onde nós compramos lá no mercado, seja onde for, Senhor, que venhamos a ser luz no meio das trevas, venhamos ser alguém, Pai amado, que as pessoas possam olhar e possam ver diferença, meu Pai, aleluia. A Tua palavra diz que verão a diferença daquele que serve e que não serve ao Senhor, meu Deus. Que nós venhamos a fazer diferença nesse mundo, Senhor, que muito precisa, Deus, que a gente vê, meu Pai, o tanto desamor, tanta violência, meu Pai, nesse mundo de hoje, Pai. Que cada um de nós venhamos a ser exemplo, Senhor, venhamos a ser testemunho do Senhor para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este momento, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode sentar-se. Já vamos encerrar. Antes, irmãos, quero fazer um convite a vocês. Nesse sábado, a partir das 2h, nós vamos ter aqui o Desatados. O que é Desatados? É uma ministração de cura e libertação. Se você quebra um braço, você vai na UPA, você vai no ortopedista. Você engessa o braço, quebrou o osso do braço. Você vai para uma tipóia e enfermidade do corpo, você vai no hospital. Medo, trauma. Como é que você engessa o medo? Como é que engessa o trauma? E muitas pessoas, elas têm um trauma. Um trauma é uma experiência emocional muito forte. Então, se eu der uma pancada aqui, ó, não aconteceu nada. Agora, quando você vai dar uma topada e bate a sua perna na quina da mesa, e fica aquele roxo, aquilo é um trauma. Então, existem traumas